que é a casa, se não o meu próprio corpo? Escrever a Oikos Poética foi uma experiência que eu nomeio de casa-livro, casa-experiência ou casa-medicina. E isso iniciou em 2012, quando eu comecei a realizar estudos a respeito do feminino, de uma relação mais profunda com o sagrado. Eu tinha um objetivo naquela época, que era de realizar os estudos a respeito da Penélope, numa decorrência dos meus estudos do doutorado, em que eu me concentrei profundamente na figura de Ulisses na Odisseia de Kazantzakis. Me incomodava muitíssimo olhar para aquela Penélope de Kazantzakis que ficou em casa e foi mais uma vez abandonada pelo seu grande amor, pelo seu grande herói, pelo monarca de Ítaca. Isso me incomodava profundamente, porque mais uma vez Ulisses sai em viagem, se joga no mar de novo, na sua longa travessia, na sua longa viagem, e ele volta a percorrer todos os caminhos, inaugurando novas peripécias, e corta todos os laços com Ítaca e com a sua grande família, com toda a trajetória, com toda a tradição do Nostos. Penélope mais uma vez é abandonada, fica em casa. E isso para mim significou um olhar muito injusto com o feminino. Além de tudo, eu percebia uma relação com o ofício da Penélope de tecer o manto, algo de mágico nessa atuação, que me fez admirá-la e desejar, inclusive, aprender com ela sobre o seu ofício de tecelã. Nessa época, então, eu me coloco a escrever a continuação da epopeia de Penélope, assim como Kazantzakis fez com a nova trajetória do seu Ulisses. Eu incremento, dou uma novidade para esse novo destino da Penélope. Então, é uma Penélope que não é só a de Homero, mas também a de Kazantzakis. Então, essa Penélope, para mim, ela deveria realizar a sua própria viagem, que são aquelas viagens femininas que são realizadas no espaço doméstico, no seu próprio chão, onde a mulher empreende não só uma viagem de descoberta de si, mas também uma viagem que colabora com forças cósmicas da natureza, com outras forças que estão presentes no lar e com os deuses domésticos. Nesse período, então, eu inicio a escrita da epopeia de Penélope, que está mais ou menos já realizada no livro A Falésia da Árvore de Fogo, que eu publiquei em 2021. Mas também eu não finalizo esse processo porque o meu projeto literário é justamente realizar uma epopeia por meio de retalhos. Então, cada livro que eu for produzindo será um retalho desse manto. Esse manto é a grande metáfora da minha epopeia. Um manto de Penélope que ela vem produzindo e costurando, ao passo que eu também, Carolina, né? Eu também escritora, vou me soltando, vou tirando as minhas camadas de proteção, eu vou me mostrando para o mundo, vou me colocando em ação na realidade e vou realizando aquilo que eu nomeio também a escrita de si, porque a minha literatura ela é toda baseada nessa proposta de ir me realizando, ir me fazendo, ir me descobrindo como mulher, como escritora, como uma pessoa no mundo que precisa realizar algumas coisas, que acredita que tem que realizar algumas coisas. Então essa minha Penélope ela já saiu do seu lar, já está caminhando num processo mágico em torno da ilha, em Ítaca, porque ela desconhece toda a tecnologia da navegação. Então Penélope ela vai realizar a sua viagem, o seu percurso, a sua trajetória, assim como o seu grande, né,
renomado herói. Ela vai realizar a sua viagem, mas nos limites da ilha, uma viagem circular. A partir do momento que eu começo a realizar esses estudos, eu vou aprofundando e eu entro então também num processo mágico de descoberta do sagrado feminino, de todas as deusas que estão envolvidas no despertar da mulher e o quanto isso nos conecta tanto com a mitologia grega, como com toda a ancestralidade dos mitos e das mulheres que não foram nomeadas, das mulheres que instauraram os caminhos, que plantaram raízes para que todas as mulheres hoje possam estar aqui, neste local, dentro da minha própria casa, mas também oferecendo para o mundo algo de mim, deixando de ser tão anônima assim. Então o processo vem se descortinando, vem se realizando aos poucos, com cada coisa que eu descubro de mim, com cada conexão que eu realizo com uma deusa, com cada conexão que eu faço com a mitologia ou com uma grande mulher que deixou suas pegadas pela terra, deixou um pouco de si, deixou alguma obra, deixou sua energia de alguma maneira. E assim, o novo livro, né, esse que eu estou vindo aqui hoje falar e apresentar, que é a Oikos Poética, ele é mais um retalho desse manto e ele traz novamente a presença da Penélope de Ulisses como os dois arquétipos, as duas grandes energias, representantes da viagem e da casa. Assim, do mesmo modo que Ulisses é aquele que viaja e é o inaugurador da literatura do Ocidente, e que nós hoje tenhamos toda uma relação com o deslocamento, com o processo, com a jornada, baseado nessa Odisseia de Homero, na Odisseia do Ulisses, da mesma maneira ele é um arquétipo da casa também, porque ele retorna, porque o grande objetivo dele é voltar para casa. E a Penélope é essa figura mantenedora do lar, que mantém o pilar, né? Que mantém a estrutura, que mantém o eixo do mundo fincado na sua Ítaca, no seu palácio, por meio da sua tecelagem, por meio do seu tear. Então, seu grande eixo do mundo é esse tear. Eu percebi ali um elemento de significação muito profundo. Então, a minha literatura, ela metaforicamente, ela parte desse tear. Então, enquanto a gente imagina que um escritor produz o seu texto por uma máquina de datilografar e hoje, né, por o seu notebook, eu imagino que essa minha escrita, ela seja produzida por esse elemento mágico, por esse objeto, essa ferramenta que produz um manto para aquecer, ela esteja produzindo o meu texto. Então, a Oikos Poética, ela é toda baseada nessa tecelagem, nessa configuração, nessa simbologia tão profunda da tecelagem, me conectando com as deusas tecelãs. E, ao mesmo tempo, ela é um retalho desse manto de todo o meu processo literário também. E a Penélope é essa figura presente que me marca, que me faz produzir, que me faz movimentar e, ao mesmo tempo, almejar o Nostos de Ulisses, esperar que ele retorne indefinidamente. Eu vou produzir alguns vídeos e por meio desses vídeos eu vou relatar bastante dessa significação da obra e o que eu entendo pelos cômodos da casa, e o que eu entendo inclusive por essa simbologia de escrever, né, a nossa própria história por meio dos cômodos. Só quero finalizar nesse primeiro vídeo que oikos, em grego antigo, é casa. Então, a obra é a poética, é o que eu entendo como um ativismo por meio do lar, por meio da casa. Lar vem de lareira. Então, essa reunião de cômodos, como que a mulher hoje
uma mulher feminista, uma mulher que escreve, uma mulher ativista, uma mulher que é herdeira não só da ancestralidade do sagrado, mas também da ancestralidade das mulheres que lutam de maneira política, de maneira ideológica e datada. Como essa mulher, que é a conjunção dessas energias, dessas forças de ação, hoje, por meio da sua casa, do seu espaço, pode, com filhos, com marido, com toda uma urgência de ação no mundo, com toda uma urgência política, com a necessidade de se colocar como eixo do mundo também, pode, por meio da sua casa, instaurar algo novo e movimentar as energias de ação que estão dispersas na cidade, no país, na terra. Então, como é a ação feminina em Gaia? Esse é o primeiro vídeo e eu espero poder movimentar as minhas próprias energias cósmicas criativas para realizar esses outros novos vídeos que virão. Obrigada. A lareira é o centro da casa, o ponto de luz e calor que evoca a presença e atrai a proteção do espírito ancestral. Nesse local de pedra, muitas vezes circular, alimentado por uma postura mágica, são evocados diversos mistérios. A presença, a qualidade do que levamos no fogo interior, a criatividade, a conexão com o sagrado, a energia de emanação do cosmos, o eu centrado e protegido. É um elemento maior, a permanência de algo. Um fogo bem alimentado reforça o que se mantém. A constância, aquilo que sempre estará, enquanto do exterior da casa as oscilações tentam entrar. A lareira, como porta de comunicação com outros mundos, é santuário e também força que atrai a reunião mundana. Aqui, no chão de poeira. Então, nessa proposta da Oikos Poética, houve uma relação muito focada com a deusa Hestia. Eu descobri a deusa Hestia, quando comecei a fazer os estudos sobre o espaço doméstico e percebi que ela é esse eixo, essa força central da qual emana toda a energia e a potência do estar em casa. Hestia é a lareira, Hestia é o foco, Hestia é tudo o que significa essa permanência, essa imobilidade, essa relação com o calor que atrai e faz com que as pessoas se reúnam ao redor do fogo. Quando eu descobri que a Hestia tinha essa importância, eu me conectei com ela de uma maneira muito profunda para dar significação a todo esse trabalho feminino que é muito doméstico, esse trabalho feminino que é cansativo, que esgota, que é repetitivo e que nunca termina. Quando somos mulheres muito ligadas com o intelectual e com a vontade de realizar estudos, de se colocar no mundo, de mostrar o seu valor, de estar em relação com outras pessoas, esse trabalho doméstico ele se torna enfadonho e muitas vezes, eu acho que na maior parte das vezes, é um fardo, algo que a gente não quer realizar. Mas é necessário, E muitas vezes não tem quem faça por nós. Então, eu percebi a minha relação com a casa nesse jogo duplo. Ao mesmo tempo, eu queria não fazer nada, eu não queria realizar nada na casa, e ao mesmo tempo, eu percebi a importância, eu percebi essa conexão com algo mais profundo, que justamente está representado no fogo da lareira.
Coincidentemente, foi uma fase em que eu aluguei uma casa que tinha lareira. Não que eu buscasse isso, mas eu senti que era uma energia de atração, inclusive, porque eu já estava nos estudos a respeito de Penélope, e eu sentia que a lareira ela era outro elemento de significação tão profundo quanto o tear. E foi aí então que eu comecei a, a perceber, né, que não só as deusas tecelãs tinham uma, uma força de relação com o tear, como também elas tinham um dos elementos importantes da sua trajetória mitológica era a lareira. E, coincidentemente, entre muitas aspas, eu fui atraída para essa casa em que eu aluguei que tinha uma lareira. Eu passei ali alguns bons anos, uns 5 anos, convivendo com esse espaço em que o fogo tinha uma energia de atração que me reconectou com as primeiras mulheres, com as mulheres do passado, em que tudo aconteceu ao redor do fogo. Elas teciam ao redor do fogo. Elas faziam suas atividades domésticas ligadas a essa lareira. E não só isso, né? Elas devotavam, faziam homenagens, faziam oferendas aos deuses do fogo, da lareira. Então, ela sempre, a lareira, ela sempre significou na ancestralidade esse espaço que hoje a gente vê como um altar, esse espaço em que as famílias devotavam algo aos deuses, né? Que elas cultuavam, enfim. Então, foi aí que eu descobri a Hestia, tenho uma imagem de Hestia, me relacionei muito profundamente com ela. Quando a gente quer se aproximar de algum deus, a gente precisa conviver com ele por um período, entender a sua simbologia, os seus elementos, se permitir que ele adentre o nosso espaço, que ele fale conosco, que ele traga a sua simbologia, tudo aquilo que ele tem para despertar em nós. E foi assim que aconteceu com ela também, com a Hestia. E o projeto da casa ele foi se desenvolvendo, ele foi se realizando e por alguma percepção intuitiva ou sensorial ou de desdobramento, né? Assim que a gente se desdobra e faz uma ponte, faz uma relação com um plano invisível, eu cheguei a compreender que a casa ela tem uma relação simbólica em cada cômodo, que há um Deus presente em cada cômodo. Então, o quarto, a sala, a cozinha, o porão, o sótão e o quintal. E eu percebi que havia uma correspondência desses ambientes, não só com os deuses, mas com âmbitos da vida humana e também com a árvore, com os elementos que formam, né, a árvore da raiz, o tronco, a seiva que caminha dentro desse tronco, os galhos e tudo que corresponde a uma árvore tinha uma relação, né, com a casa, com esses cômodos e também com o corpo humano. E a partir de então eu percebi que havia uma necessidade muito profunda minha, subjetiva, de fazer um livro ou de fazer uma pesquisa que tivesse uma relação, que fizesse uma ação poética no mundo de compreensão e de explicação para o mundo do que é essa simbologia de cada cômodo e de perceber que por meio de cada um deles nós podemos instaurar coisas no espaço para fora da nossa casa, no espaço externo, que é âmbito da viagem, né? Então, no espaço em que se movimenta a coletividade, que é o espaço do trabalho, que é o espaço das relações, o espaço do outro,
o espaço em que nós trabalhamos e atuamos no mundo, em que dialogamos, em que lutamos, o espaço político, o que a gente chama de ágora, né, em grego antigo. Então, esse espaço da reunião, esse espaço das relações, ele podia ser também trabalhado por meio da casa. E é isso que é a proposta da oikos poética, por meio de um eu subjetivo, de um eu feminino concentrado nesta pessoa que eu sou, eu poderia, com a minha subjetividade, com o meu próprio eu encarnado, com o meu próprio eu em ação, ligado a várias cosmologias, eu poderia atuar de alguma maneira que não é visível para as outras pessoas, mas que é um posicionamento político e que é uma emanação do meu próprio eu e que no final das contas produz um livro que pode ser lido pelas pessoas, que a escrita ela é essa energia em ação, essa luta de um eu poderia, por meio desse trabalho, atuar de alguma maneira no ambiente externo. Então, partindo de uma lareira, partindo de um foco de energia calorosa, de uma energia concentrada e muito subjetiva, muito interiorizada, porque Hestia trabalha em nós o mundo interno, a casa interior. Por meio desse centro, desse ponto de luz, eu poderia atuar também numa configuração do ambiente externo, das relações com o outro. E é isso que a oikos poética, que o livro em si, procura, por meio dessa significação poética, por meio da escrita, atuar na existência de mais pessoas. Então a lareira, ela tá sempre como essa energia, como esse foco de calor que me faz movimentar. O que parece ser uma casa que abriga uma família apenas, que parece ser uma casa que demanda uma atuação de limpar, de arrumar, coordenar, manutenção, de gerenciar a quantidade de alimentos, a quantidade de coisas que a gente administra na cozinha, que me demanda cozinhar diariamente. Tudo isso que é essa repetição do ambiente doméstico, ela passa então a ter uma significação de atuação também naquilo que parece estar em movimento, que é o deslocamento de uma viagem masculina, concentrada nessa percepção de que o homem é que viaja. O Ulisses, o protótipo do herói que está sempre em movimento, que está sempre se deslocando, seja para lutar, seja para fazer política, seja para se relacionar com os deuses que estão no mar, que estão nas viagens, que estão nas cidades. Mas também existem os deuses domésticos. E com a relação, né, com a conexão com esses deuses domésticos, todos nós podemos também atuar de alguma maneira. Então é isso que eu queria passar nesse segundo vídeo e convidar a também, né, olhar para essas relações que cada um de nós tem com o seu próprio espaço, com a sua própria casa. Os elementos constitutivos de cada casa dizem muito a respeito da pessoa, dizem muito a respeito do eu que vive ali. Então, convidar vocês também a fazer essa reflexão, de olhar para a Hestia interior, de olhar para o seu ponto, né, de luz, que é esse olhar para dentro, não esse olhar para fora. E olhando para dentro, nós conseguimos perceber que os objetos, que a decoração, que as coisas que simbolizam o seu próprio espaço, dizem muito sobre você e sobre a maneira como você pode atuar na Terra. Recebo a casa como frutos da terra. As mãos enternecidas, querendo as coisas tocar,
para compreender como as relações se fazem. Você sabe, na casa estão todas as nossas marcas, as inscrições de quem somos. E se entro agora neste espaço, já não mais com a atitude costumeira de apenas residir e me abrigar de sol e chuva, é para assumir a casa como território existencial de recriação do mundo. Recebo os frutos da terra quando eu sou casa. Antes da casa, porém, a terra doa seu corpo. E nesse mundo compacto, tão denso e invisível, as raízes descem sob meus pés. Antes do chão, há o alicerce. Mas antes ainda, é preciso aprender a romper a resistência das camadas sobrepostas. A dureza que não nos permite conhecer como a escuridão produz a vida. As raízes invadem, riscam o trajeto de muitas direções. Um só corpo a multiplicar-se em canais de possibilidade. A raiz se expande por um único desejo: atravessar a matéria, encenar sua própria luta. O que é a casa, senão desejo? Eu desço ao patamar profundo, em busca de reconhecer como se formam os frutos da terra e as direções nas quais se derrama o útero casa, pulsando o que em nós é aquele ponto inicial de toda a vida, o coração. Útero casa. Aqui inicia também uma outra trajetória que eu realizei na pesquisa sobre a simbologia do espaço. Quando eu fiz o curso de formação em pedagogia Waldorf da primeira infância, eu já vinha estudando, né, essa relação com a casa, com as forças que estão contidas ali e atravessam e se cruzam com as nossas próprias vontades, com o nosso próprio desejo, e algumas vezes, inclusive, são forças de embate com as nossas vontades mais íntimas. Eu percebi que a casa também, ela é o que eu entendi, né? Não fui eu, talvez, que tenha nomeado isso, mas eu entendi que a casa é também um útero etérico. É um útero que forma a criança quando ela nasce. É o que as paredes, a casa, os cômodos, eles vão dando, todos esses elementos vão dando contorno para aquela criança que acabou de chegar ao mundo. E dando a ela alguns aprendizados e formação realmente básicos para sua estruturação como ser humano. Então eu percebi ali que o primeiro ambiente em que a criança chega é o quarto. É o espaço de fecundação, na maior parte das vezes, e é também o espaço onde ela vai ficar enquanto ela é um bebezinho. É o primeiro espaço que recebe ela. O berço, ele está no quarto. Então, o berço, ele também é um envoltório que vai dar forma para esse bebê e que vai receber e vai embalar essa criança. O colo da mãe, esse espaço todo redondo, né? Saindo do útero, saindo da barriga redonda, ela passa para os braços redondos, esse acolhimento, né? Que dá um contorno para a criança. E depois o berço, que recebe ela também como um contorno, como um espaço de recepção e que vai ajudando a moldar o seu corpinho e as suas aptidões necessárias para o desenvolvimento. Então, o quarto recebe esse ser que ainda não fala, que ainda não anda e que ainda não tem o seu pensamento desenvolvido, com a sua capacidade de pensar, que são as três etapas do desenvolvimento do ser humano, baseadas na antroposofia. O falar, o andar e o pensar. E isso se descortina, né, por meio também dessa ambiente que dá o contorno, que envolve e que produz, ajuda a plasmar tanto as atividades dessa criança, que ela vai aos poucos
né, se fortalecendo para se desenvolver nesse aspecto, como também vai plasmar nela a sua liberação para estar no mundo, né, para se tornar um ser humano caracterizado como homem, né? E então começa pelo quarto, que é o primeiro estágio, que ali ela vai ouvir falar da mãe, o cantar, esse estágio que começa a desenvolver nela, né? Essas aptidões que vão levar ela depois para cozinha, que seria o segundo estágio. Na cozinha a gente consegue perceber o desprendimento da criança para a relação com o alimento, né? Que ela pega, ela se relaciona com o alimento. E isso tem uma simbologia muito precisa, né, com o falar. Quanto mais ela manuseia o alimento, quanto mais ela mexe com aquela comida, quanto mais ela pega com as mãos e coloca na boca e aprende a mastigar, aprende as texturas dos alimentos e mexe com os objetos na cozinha, que a gente vê um desprendimento das mãos, que é o manuseio, a capacidade de segurar as coisas, a gente percebe ali ela também se desprendendo para o falar, para ela cada vez mais a linguagem vai sendo desenvolvida. E quando ela passa para uma nova camada, que é a sala, ela começa a se preparar para o mundo, para a relação com o outro lá fora. E nesse falar com o mundo, ela vai descobrindo o próprio eu. Ela vai descobrindo que ela tem um eu individualizado. E a sala, ela simboliza, então, as reuniões, ela simboliza as relações, o social, o eu e o outro. Porque na sala que se dão as reuniões, que se dão as relações, as conversas, em que a ancestralidade se reunia ao redor do fogo para contar histórias. Então, a sala, eu percebi uma relação muito forte inclusive com contar histórias. Essa coisa da relação com a chama, com o fogo, que eu conto histórias sempre com uma velhinha acesa. E ao mesmo tempo de ouvir a voz do outro, de falar com ele, da conversação. E eu me desprendo cada vez mais para sair pela porta. A porta, né, o trânsito com o lá fora, o trânsito com o que há na cidade, que há no meu bairro, que há na minha rua, se dá por essa porta de passagem que se localiza na sala. Então, são 3 estágios, né? Do quarto para a cozinha, depois para a sala, que a sala já é o trânsito com o mundo externo, com a relação com a exterioridade, com o outro, com a coletividade. E assim, o livro ele também procura condensar essa simbologia, mostrar essa relação que existe no desprendimento da criança, no útero etérico, e o quanto a casa ela tem importância na formação do ser. Ela não é só um reflexo de todos os elementos que eu deixo aqui, das coisas que são significativas para mim, da minha forma de expressão e de comunicação com o mundo. Não só as coisas que me incomodam, inclusive. Então, uma bagunça, uma roupa jogada, um quartinho mal arrumado, o quartinho de despejo, né? Uma cozinha por arrumar, a louça por lavar e tudo isso que também eu transbordo, que me excede, que vai além daquilo que eu dou conta de dar, que eu dou conta em relação às coisas que me chamam a atenção e que me afetam. A casa ela também tem essa significação de formação do sujeito. Então, a Oikos Poética procura mostrar, trazer essa simbologia da formação da criança como um espaço do qual, né, no qual o adulto é responsável por atender às demandas, às necessidades da formação do filho. Portanto, uma casa organizada, ela depende desse adulto que está ali conduzindo essa criança. E isso se reflete muito na constituição desse ser. Então, a casa ela tem essa importância.
além das outras que eu falei, né, inicialmente, da casa como viagem, da casa como atuação no mundo, da casa como um ativismo, inclusive político, da relação com os deuses, e tudo isso que eu já andei falando aqui nos 2 primeiros vídeos, ela tem também essa importância como formação da criança. Queria trazer, né, um pouco assim, de maneira bem sucinta, o que o livro explora e, e passar para a próxima etapa, né, de apresentação do livro. A Oikos Poética, o livro, então, ele é uma mistura de vários gêneros. Eu procuro entrelaçar o discurso literário, o discurso filosófico e algumas pinceladas de discurso místico, esotérico e religioso, algo assim. Porque eu não acredito mais, assim, há muitos anos, né, que seja possível a gente categorizar claramente um gênero como se ele fosse um gênero estável, puro. Os gêneros, eles se misturam, principalmente agora, na contemporaneidade, isso já vem acontecendo desde a modernidade. Então, a oikos poética é uma mistura de romance, porque tem uma trajetória, tem um começo, meio e fim, tem um percurso dos personagens, tem uma progressão, né, narrativa, que mistura a, a ficção com algo que a gente nomeia hoje em dia como autoficção, que é, na verdade, um tanto de vida real, mas que isso se transmuta na caminhada pessoal e subjetiva da própria autora. Então, muitos dos elementos das minhas vivências reais, não ficcionais, de coisas que eu passo no meu dia a dia, estão transmutados ali, estão levados ali para o texto. Claro que com alguns elementos, alguns ingredientes que o autor normalmente ele coloca como uma roupagem ficcional para dar um colorido diferente ou para não ficar completamente idêntico ao que aconteceu na vida real. Então há uma associação nesse texto, nesse livro, entre o que é narrativa ficcional e o que é narrativa também de elementos da própria vida, da minha própria experiência com a casa. Como eu lido com as coisas da casa, como eu lido com esses elementos das coisas que acontecem por aqui. E vários momentos em que o texto ele vai trabalhando, ele vai mostrando recortes de instrução filosófica, recortes de instrução um pouco mais didática, inclusive, que dão a entender que também o livro é um ensaio poético, um ensaio literário. Então, além de a casa ser esse grande receptáculo de muitas situações e simbologias, de uma expressividade humana muito grandiosa, abarcando vários âmbitos da vida social e humana, existencial do ser. Além de ser tudo isso, ele também é um local em que se produz a literatura com as suas muitas interferências, com as suas muitas ligações, a necessidade de, sempre que nós temos de, de encontrar no texto não ficcional, por exemplo, muitas das nossas expressões. Então, por que a literatura ela precisa ser uma classificação de romance, conto, poesia, teatro? Por que ela não pode ser justamente essa mistura de tantas coisas que nos atravessam, de tantas coisas que nos afetam e que nos chamam, e nos convocam e nos fazem refletir? Eu sou uma pessoa que não leio somente literatura com tanta intensidade. Eu leio com muita intensidade filosofia, eu leio com muita intensidade mitologia, textos de ordem espiritualista, esotérica, mística, o que nome seja. Leio as religiões, né, como o budismo, por exemplo, eu leio muito. Leio contos de fadas, bastante também.
Então, por que o texto ele não pode receber toda essa influência? Porque ele precisa ter essa necessidade de uma categoria, de uma classificação. Então, a oikos poética ela é essa experimentação do que se faz numa casa, das coisas que, por exemplo, fazemos numa cozinha, de uma comida, de uma relação com o pensamento que reside justamente no sótão, do que fazemos num porão, né, com todas as suas velharias guardadas, com as coisas esquecidas, com as coisas que a gente não quer olhar e por isso isola nesse local, com as experiências realizadas no quintal, ao plantar uma erva num vasinho, ao fazer um canteiro de hortaliças. Então, todas essas emanações que existem nesse espaço, né, restrito entre quatro paredes, porque isso não pode também se relacionar com uma nova forma de entender o literário? Então, além da experimentação doméstica, da experimentação com os elementos e objetos de uma casa, existe essa experimentação textual, de como eu posso escrever com a influência e a presença de textos diversos, de relações diversas, e como eu também posso escrever sem planejar, conforme as emanações do dia. Então, eu acordo de mau humor, ou eu acordo com insônia, cansada pela insônia. Então, todas essas coisas que me afetam do dia a dia, uma influência de uma coisa que eu ouvi lá de fora, de uma situação política, de uma situação da televisão, de uma notícia que chega, porque existem influências que entram, que invadem a casa. Então, como que eu posso me relacionar e como que eu me sinto naquele dia com todas essas forças que se entrechocam, se entrelaçam, como eu posso lidar com tudo isso e ao mesmo tempo escrever um texto que fale, que reflita sobre a casa, que me mantenha atuante como alguém que produz um texto, que produz uma tecelagem. E é isso. Então, quando um leitor chega ao texto, não necessariamente vai ter essa clareza do que está lendo. Não somente de gênero, como também de linguagem, que é uma mistura de poesia com prosa, não uma clareza de personagens que tem um diálogo, que tem um relato claro e definido, mas é essa pulsação viva que é o coração, que é a casa, que é o útero, de coisas inusitadas que podem acontecer, inesperadas, assim como a poeira que chega, o vento depois de uma casa que você limpou, da invasão dos bichinhos, né? Sempre tem um inseto, sempre tem um bichinho na casa, uma torneira que quebra, um vazamento, um ralo que entope. Então, todas essas influências que mostram que a casa é viva, eu procurei trazer também para o texto, deixando ele livre para acontecer, conforme a emoção do dia, o humor do dia, conforme as coisas vão realmente acontecendo no cotidiano. A casa é também um cotidiano e a escrita é esse cotidiano. E por isso a obra ela é tão assim misturada, né? Um painel de muitos recortes. E é isso. Esse é o meu quarto vídeo. E eu espero que eu tenha atendido, né, a alguma a apresentação, né, a corresponder à apresentação do que eu gostaria de realizar a respeito do livro e que seja um chamamento, né, um estímulo para que mais pessoas leiam e que mais pessoas tenham interesse em olhar para sua própria casa com outros olhos e intencionar algumas coisas mais positivas e perceber que a casa é sim um,
uma grande ferramenta, um grande veículo de transformação pessoal e coletiva. Muito obrigada.